Idosa abandonada pela filha é deixada em rodoviária sozinha. Mas o que aconteceu depois? O barulho dos ônibus entrando e saindo da rodoviária de São Paulo misturava-se com o som de anúncios sobre horários de partida. O cheiro de café requentado e pão de queijo vinha das lanchonetes, enquanto centenas de pessoas passavam apressadas, arrastando malas, segurando sacolas, correndo para não perder seus destinos. Era uma tarde de quinta-feira, daquelas em que o céu cinza ameaçava chuva, mas ainda segurava as gotas. Helena Ferreira, 74 anos, estava sentada num banco de plástico azul, perto do guichê número 12. Suas mãos tremiam levemente, enquanto seguravam uma pequena bolsa de tecido floral no colo. Ela usava um vestido simples de algodão bege, um casaco de lã marrom que já tinha visto dias melhores e sapatos gastos que machucavam seus pés inchados. Seus cabelos brancos estavam presos num coque baixo e seus olhos azuis, acinzentados, acompanhavam cada movimento ao redor, como se procurassem por algo ou alguém. Fazia mais de 2 horas que estava ali. 2 horas desde que sua filha Márcia tinha parado o carro na entrada da rodoviária, ajudado ela a descer com dificuldade e dito que voltaria em alguns minutos. Márcia tinha falado algo sobre resolver um problema rápido no banco, que ficava ali perto. Helena acenou que esperaria. Confiou. Sempre confiou na filha. Mas Márcia não voltou. Helena olhou para o relógio na parede da rodoviária. Já passava das 4 da tarde. O movimento começava a aumentar ainda mais. Trabalhadores voltando para casa, estudantes com mochilas nas costas, famílias inteiras carregando bagagens. E ela ali, sozinha, sem saber exatamente o que fazer. Tentou se levantar para ir até o banheiro, mas suas pernas falharam. A artrose nas juntas doía demais depois de tanto tempo sentada. Voltou a se acomodar no banco duro e respirou fundo, tentando acalmar o coração que batia descompassado. Será que Márcia tinha se esquecido dela? Será que tinha acontecido alguma coisa? Um acidente, talvez? Se você gosta de história como essa, se inscreva no canal e deixe seu like para não perder nenhuma de nossas histórias. E me conta nos comentários de qual cidade você nos acompanha. Helena abriu a bolsa e verificou o que tinha dentro. Uma carteira com R$ 23, um lenço de pano, os documentos, uma foto antiga dos netos quando ainda eram pequenos e um bilhete amassado com o endereço de uma casa em Campinas. Era para lá que deveriam estar indo. Márcia tinha dito que encontraria um lugar melhor para a mãe morar, longe da agitação de São Paulo, num lugar mais tranquilo. Helena tinha acreditado. Tinha vendido os poucos móveis que ainda tinha no quartinho alugado onde morava e juntado suas coisas numa mala pequena, que agora estava desaparecida. Foi então que percebeu. A mala não estava mais ali. O coração de Helena disparou. Olhou ao redor do banco, embaixo, dos lados. Nada. Márcia tinha levado a mala quando saiu do carro. Disse que colocaria no porta-malas para não ficarem carregando, mas o carro tinha ido embora. E a mala junto. Dentro daquela mala estava tudo que Helena tinha no mundo. Suas roupas, os poucos remédios para pressão e diabetes, o álbum de fotografias da família, as receitas escritas à mão pela mãe dela, que já tinha falecido há 20 anos, e os R$ 150 que tinha guardado durante meses fazendo crochê para vender na feira. As mãos de Helena começaram a tremer mais forte. Ela apertou a bolsa contra o peito e sentiu as lágrimas queimarem nos olhos, mas segurou. Não podia chorar ali, na frente de tanta gente. Não queria chamar atenção, nunca gostou de dar trabalho para ninguém. Um homem de uniforme da limpeza passou empurrando um carrinho com vassoutas e pás. Olhou para Helena e acenou com a cabeça num cumprimento educado. Ela devolveu o aceno e tentou esboçar um sorriso, mas não conseguiu. O homem seguiu seu caminho. Helena fechou os olhos e tentou pensar. Márcia ia voltar. Tinha certeza. A filha não a abandonaria assim. Mesmo com todas as discussões dos últimos meses,
mesmo com Márcia reclamando que não tinha condições de cuidar da mãe, que a vida estava difícil, que o marido não queria uma idosa morando com eles. Mas era sua filha, seu sangue. A menina que ela tinha criado sozinha depois que o pai tinha ido embora quando Márcia tinha apenas 5 anos. A menina que ela tinha alimentado, levado para a escola, cuidado quando estava doente, ensinado a ler e escrever. As memórias vieram como ondas. Helena trabalhando como faxineira em 3 casas diferentes, para pagar o aluguel e colocar comida na mesa. Márcia pequena, brincando com bonecas feitas de pano e lata. As noites em que dividiam um prato de comida porque não tinha o suficiente para as duas. E Helena sempre deixando a parte maior para a filha, fingindo que não estava com fome. Mas Márcia tinha crescido. Tinha arrumado um emprego num escritório, casado com um homem que trabalhava numa metalúrgica, mudado para uma casa própria num bairro melhor. E aos poucos, as visitas foram ficando mais raras, as ligações mais curtas. Os almoços de domingo que costumavam compartilhar sumiram da rotina. Até que há 3 meses, Márcia apareceu no quartinho de Helena com uma notícia. O aluguel do lugar ia aumentar muito, e a proprietária queria que Helena saísse. Márcia disse que tinha encontrado uma solução. Uma casa de repouso em Campinas, um lugar bom, limpo, onde a mãe seria bem cuidada. Helena não queria ir. Gostava do seu cantinho, mesmo que fosse pequeno e úmido. Conhecia os vizinhos, a dona da padaria da esquina, o pessoal da feira. Mas Márcia insistiu. Disse que era o melhor para todos, e agora estava ali, naquela rodoviária imensa, sentada num banco desconfortável, vendo as horas passarem e a filha não aparecer. O céu lá fora escureceu ainda mais, e as primeiras gotas começaram a cair. Helena ouviu o tamborilar da chuva no teto alto da rodoviária. O movimento de pessoas aumentou, todos correndo para não se molhar, entrando nos ônibus, indo embora para suas casas, suas famílias, suas vidas. E Helena continuou ali, esperando. Uma moça jovem passou correndo, quase esbarrou em Helena e pediu desculpas sem parar. Uma criança chorava nos braços da mãe, cansada da viagem. Um grupo de rapazes ria alto perto da lanchonete. E Helena, invisível no meio de toda aquela multidão, apenas observava. Foi então que sentiu aquela sensação que tentava evitar desde que Márcia tinha saído. A certeza que crescia dentro do peito como uma pedra pesada. Márcia não ia voltar. A filha a tinha abandonado ali, como se abandona um objeto quebrado que não serve mais. Como se descarta algo que só dá trabalho. Helena apertou os lábios e engoliu seco. Não ia chorar. Não ainda. Precisava pensar. Precisava decidir o que fazer. Mas por onde começar? Para onde ir? A chuva intensificou. O barulho agora era constante, uma cortina de água caindo lá fora enquanto as pessoas corriam para dentro da rodoviária. Helena puxou o casaco mais apertado contra o corpo. O frio estava começando a incomodar. Suas pernas latejavam de dor e ela sabia que precisava se movimentar. Mas para onde? Olhou novamente para o relógio. 5:30 da tarde. 3h30 esperando. 3h30 agarrada naquela esperança que agora se desfazia como fumaça. Um segurança passou e olhou para ela com certa desconfiança. Helena abaixou os olhos, fingindo mexer na bolsa. Não queria parecer suspeita. Não queria que pensassem que estava fazendo algo errado. Apenas uma senhora esperando alguém. Nada demais. Mas o segurança parou. Era um homem alto, forte, de uns 40 anos, com um uniforme azul marinho e um rádio preso no ombro. "Está tudo bem, senhora?" Ele perguntou, a voz firme, mas não indelicada. Helena levantou o rosto e forçou um sorriso. "Sim, sim. Estou esperando minha filha. Ela foi resolver uma coisa e já volta." O segurança olhou ao redor, depois de volta para Helena. "Faz tempo que a senhora está aqui? Vi a senhora sentada nesse banco quando comecei meu turno, às 3h." Helena sentiu o rubor subir no rosto. "Ah, não faz tanto tempo assim. Ela não deve demorar."
O homem assentiu, mas o olhar dele dizia que não estava convencido. Ficou ali parado por mais alguns segundos, como se esperasse que Helena dissesse algo mais. Quando percebeu que ela não ia falar, acenou com a cabeça. Se precisar de alguma coisa, o posto de informações fica ali na entrada principal. Eles podem ajudar a senhora. Obrigada, moço. Deus abençoe. O segurança se afastou e Helena soltou o ar que estava segurando. As mãos tremiam ainda mais. Sabia que estava ficando tarde. Sabia que logo a noite cairia completamente e a rodoviária ficaria mais vazia, mais perigosa. Mas o que podia fazer? Para onde ir com R$ 23 no bolso e sem nenhuma mala para carregar? Pensou em ligar para Márcia, mas quando pegou o celular antigo na bolsa, viu que a bateria estava no final. Tinha apenas 10% de carga e não tinha trazido o carregador. Estava dentro da mala. Decidiu tentar mesmo assim. Discou o número da filha com dedos trêmulos. Chamou uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Caiu na caixa postal. Helena desligou e tentou novamente. Mesma coisa. Na terceira tentativa, ouviu a mensagem automática dizendo que a caixa postal estava cheia. O telefone escorregou de suas mãos e caiu no chão. Helena se abaixou para pegar, mas a dor nas costas fez ela gemer. Conseguiu alcançar com dificuldade e, quando olhou para a tela, viu que agora restavam apenas 5% de bateria. Guardou o telefone de volta na bolsa e respirou fundo várias vezes. O coração estava acelerado demais. Não podia ter um ataque de pânico ali. Precisava se manter calma, pensar com clareza. Lembrou-se então de Dona Marta, sua vizinha do quartinho onde morava. Uma senhora alguns anos mais nova que ela, mas que sempre fora gentil, levava marmita quando sabia que Helena estava sem dinheiro. Conversavam sobre as novelas na televisão, mas Dona Marta não tinha telefone. E mesmo que tivesse, o que poderia fazer? Helena já não morava mais naquele lugar. Tinha entregue as chaves na semana passada. E seus netos, Marcos e Júlia, filhos de Márcia, fazia mais de 1 ano que não via os meninos. Quer dizer, já não eram tão meninos assim. Marcos devia ter uns 22 anos agora, Júlia 19, mas também não tinha o número deles. Márcia sempre dizia que os filhos estavam ocupados, estudando, trabalhando, sem tempo para visitar a avó. Helena sentiu uma dor diferente no peito. Não era física. Era aquela dor de perceber que tinha se tornado um estorvo, um peso, alguém de quem as pessoas queriam se livrar. Quantas vezes ela tinha dito para Márcia que não queria dar trabalho? Quantas vezes tinha segurado a língua quando sentia dor? Quando passava mal, quando precisava de ajuda, mas não pedia para não incomodar. E mesmo assim não tinha sido suficiente. Mesmo assim tinha sido descartada. A rodoviária começou a ficar mais silenciosa conforme a noite avançava. Os ônibus iam partindo, levando embora os passageiros. As lojas começavam a fechar as portas de metal. As lanchonetes desligavam parte das luzes. E Helena continuava ali, cada vez mais sozinha naquele espaço gigantesco que agora parecia ainda maior. Um casal de idosos passou por perto, caminhando devagar, de mãos dadas. O homem carregava uma mala pequena e a mulher segurava o braço dele com carinho. Conversavam baixinho, rindo de algo. Helena sentiu uma pontada de inveja e de solidão. Uma solidão tão profunda que parecia um buraco sem fundo. Foi então que ouviu uma voz feminina atrás dela. A senhora está precisando de ajuda? Helena se virou. Era uma mulher de uns 50 anos, usando uniforme de limpeza verde com um crachá pendurado no pescoço. Tinha cabelos cacheados presos num rabo de cavalo e um rosto bondoso com olhos castanhos que demonstravam preocupação genuína. Helena tentou responder, mas a voz falhou. Pigarreou e tentou novamente. Não, obrigada. Estou apenas esperando alguém. A mulher olhou para o banco vazio ao lado de Helena,
para a bolsa apertada no colo da idosa, para os sapatos gastos e o casaco surrado. Então puxou um carrinho de limpeza para perto e sentou-se na beirada do banco. Meu nome é Rita. Trabalho aqui faz 10 anos e nos últimos 10 anos já vi muita coisa nessa rodoviária. A senhora está esperando faz horas. Desde quando eu estava limpando os banheiros do segundo andar e vi a senhora sentada aqui, já se passaram mais de 4 horas. Helena sentiu as lágrimas pressionando novamente. Mordeu o lábio inferior e desviou o olhar. Rita continuou, a voz suave, mas firme. A senhora não precisa ter vergonha de mim. Já ajudei muita gente aqui. Gente que perdeu o ônibus, que foi roubada, que ficou sem dinheiro. E também já vi gente que foi deixada aqui e ninguém voltou para buscar. Dessa vez, Helena não conseguiu segurar. A primeira lágrima escorreu pela bochecha enrugada, depois outra e mais outra. Ela cobriu o rosto com as mãos e começou a chorar em silêncio, os ombros tremendo. Rita se aproximou mais e colocou a mão no ombro de Helena. Tá tudo bem chorar, viu? Às vezes a gente precisa, mas agora me conta o que aconteceu. Quem a senhora está esperando? Entre soluços, Helena contou. Contou sobre Márcia, sobre a promessa da casa de repouso em Campinas, sobre as horas esperando, sobre o telefone que não atendia, sobre a mala que tinha sumido com tudo que possuía. As palavras saíam atropeladas, misturadas com lágrimas, com anos de mágoa guardada. Rita ouviu tudo em silêncio, apenas balançando a cabeça e apertando o ombro de Helena de vez em quando. Quando a idosa terminou, exausta, Rita suspirou fundo. Olha, querida, vou ser sincera com a senhora. Acho que sua filha não vai voltar. Desculpa falar assim. Mas já vi isso acontecer antes. Filhos que abandonam os pais aqui porque não querem mais cuidar, porque dá trabalho, porque... sei lá. As pessoas às vezes fazem coisas terríveis. Helena limpou as lágrimas com as costas da mão. Mas o que eu vou fazer? Não tenho para onde ir. Não tenho nada. Rita pensou por um momento, olhando ao redor da rodoviária quase vazia. A senhora tem dinheiro? Tenho R$ 23. Rita fez uma careta. Não dá para passagem nem para um hotel barato. Olha, meu turno termina às 10 horas. Se a senhora quiser, pode esperar aqui mais um pouco e depois eu vejo o que consigo fazer. Conheço algumas pessoas que talvez possam ajudar. Mas, por enquanto, a senhora já jantou? Helena balançou a cabeça. Não tinha comido nada desde o café da manhã. O estômago estava roncando, mas ela nem tinha percebido com toda a angústia. Então vem comigo. Tem uma lanchonete aqui que o dono é meu amigo. Vou pedir para ele fazer um sanduíche para a senhora. Mas eu não tenho... Rita levantou a mão, interrompendo. Não precisa pagar nada. É por minha conta. Vem. Rita ajudou Helena a se levantar do banco. As pernas da idosa tremiam, tanto pela posição em que tinha ficado por horas, quanto pelo cansaço emocional. Caminharam devagar até uma pequena lanchonete nos fundos da rodoviária, que ainda estava aberta. O dono era um homem gordo de uns 60 anos, com bigode grisalho e um avental manchado de gordura. E aí, Rita, já vai sair? Ele perguntou, limpando o balcão com um pano. Ainda não, seu Toninho. Olha, preciso de um favor. Pode fazer um sanduíche e um café com leite para essa senhora aqui? Coloca na minha conta. Seu Toninho olhou para Helena e seu rosto se suavizou. Claro, sem problema. Senta aí, dona. Vou fazer um misto quente bem caprichado. Helena sentou-se numa mesa de fórmica vermelha desbotada, enquanto Rita voltou para continuar seu trabalho, prometendo que passaria ali de novo antes de terminar o turno. O cheiro de café fresco e pão na chapa fez o estômago de Helena roncar mais alto. Ela nem lembrava quando tinha sido a última vez que tinha comido algo quente. Seu Toninho trouxe o sanduíche numa bandeja de plástico, junto com uma xícara grande de café com leite. O misto quente estava quentinho, o queijo derretendo nas bordas, e o café tinha o cheiro reconfortante que lembrava Helena das manhãs na casa da sua própria mãe, há tantos anos atrás. Pode comer sem pressa, viu, dona? E se quiser mais café, é só pedir.
O senhor é muito gentil. Deus abençoe. Helena pegou o sanduíche com as mãos trêmulas e deu a primeira mordida. O sabor explodiu na boca. Estava delicioso, ou talvez fosse apenas a fome. Comeu devagar, mastigando bem, saboreando cada pedaço. Tomou goles do café com leite, sentindo o líquido quente descendo e aquecendo o corpo por dentro. Enquanto comia, olhou ao redor da lanchonete. Tinha apenas mais 3 pessoas ali. Um rapaz jovem mexendo no celular, um casal conversando baixo e um homem de meia idade lendo jornal. Todos nas suas vidas, nos seus mundos, sem perceberem a tragédia silenciosa que estava acontecendo naquela mesa no canto. Seu Toninho voltou com um copo de água. A Rita me contou um pouco da sua situação. Sinto muito pelo que está passando, dona. Não é certo o que fizeram com a senhora. Helena apenas assentiu, não conseguindo falar com a boca cheia. Sabe, ele continuou, eu também tenho uma mãe idosa. Ela mora comigo e com minha esposa. Dá trabalho? Dá sim. Ela tem Alzheimer, esquece as coisas, às vezes não me reconhece, mas é minha mãe. Cuidou de mim a vida inteira. Agora é minha vez de cuidar dela. É o mínimo que posso fazer. As palavras de seu Toninho fizeram os olhos de Helena encherem de lágrimas novamente. Mas dessa vez, ela conseguiu segurar. Tomou mais um gole de café. O senhor é uma boa pessoa. Sua mãe tem sorte de ter um filho como o senhor. Seu Toninho deu um sorriso triste. A senhora também foi uma boa mãe. Tenho certeza. Às vezes as pessoas simplesmente não enxergam o que deveriam enxergar. Mas isso diz mais sobre elas do que sobre a senhora. Helena terminou de comer em silêncio, pensando nas palavras dele. Será que tinha sido uma boa mãe? Tinha feito o seu melhor com os recursos que tinha. Trabalhou duro, sacrificou seus próprios sonhos, suas próprias vontades. Nunca comprou roupas novas para si mesma para poder comprar para Márcia. Passou fome para que a filha comesse. Nunca teve um momento de lazer, de diversão, porque todo o tempo livre era dedicado a trabalhar mais para pagar as contas. E onde isso tinha levado? A estar sentada numa lanchonete de rodoviária, dependendo da caridade de estranhos, abandonada pela mesma pessoa que tinha dedicado toda a sua vida. Talvez tivesse errado em algum lugar, talvez tivesse mimado demais, ou protegido demais, ou não ensinado valores importantes. Não conseguia entender exatamente onde tinha falhado, mas devia ter falhado em algum ponto se o resultado era esse. Seu Toninho recolheu a bandeja vazia e deu uma palmadinha no ombro de Helena. A Rita vai ajudar a senhora. Ela é gente boa, conhece muita gente aqui na região. Tenho certeza que vai dar tudo certo. Obrigada, moço, por tudo. Imagina, fica com Deus aí. Helena ficou mais um tempo sentada na mesa, terminando o café devagar. A rodoviária agora estava bem mais vazia, apenas alguns poucos passageiros esperando os ônibus da noite. O barulho tinha diminuído bastante. Só se ouvia o ronco distante dos motores dos ônibus estacionados lá fora e a chuva que continuava caindo. Olhou para o relógio. 8:30 da noite. Mais de 6 horas naquele lugar, 6 horas que pareciam uma eternidade. Pensou em como o dia tinha começado. Tinha acordado cedo no quartinho que ainda era seu, fez as últimas malas, limpou tudo para deixar o lugar arrumado. Márcia tinha chegado por volta do meio-dia, apressada como sempre, tocando buzina na rua. Helena desceu com dificuldade, carregando a mala pesada escada abaixo. Márcia mal ajudou. Colocou a mala no porta-malas do carro vermelho velho, acenou para Helena entrar e saíram. Durante o trajeto até a rodoviária, Márcia falou pouco. Disse que o lugar em Campinas era bom, que Helena ia gostar, que tinha outras pessoas da idade dela lá. Mas algo no tom de voz da filha estava errado. Havia uma tensão, um nervosismo. Helena atribuiu ao trânsito, ao estresse do dia a dia. Não imaginou que era culpa. Culpa pela decisão que já tinha tomado. Agora entendia.
Márcia tinha planejado aquilo. Não era uma parada rápida no banco. Era um abandono premeditado. A filha tinha decidido que era mais fácil deixar a mãe ali, na rodoviária, do que ter que lidar com ela. Mais fácil do que assumir a responsabilidade. Mais fácil do que carregar o peso de cuidar de quem tinha cuidado dela. A raiva começou a crescer dentro de Helena. Uma raiva que não estava acostumada a sentir. Sempre foi uma pessoa pacífica, resignada, que aceitava as coisas como vinham. Mas agora sentia uma revolta. Como Márcia tinha conseguido fazer aquilo? Como tinha conseguido olhar nos olhos da própria mãe e mentir? Como tinha conseguido simplesmente ir embora e deixá-la ali, sozinha, sem defesa? Rita apareceu novamente, agora sem o carrinho de limpeza. Vinha com outra mulher, mais jovem, de uns 30 anos, com cabelos pretos lisos e óculos grandes. Dona Helena, essa aqui é a Patrícia. Ela é assistente social, trabalha num centro de apoio aqui perto. Contei para ela sobre a senhora e ela disse que pode ajudar. Patrícia estendeu a mão e Helena apertou-a com delicadeza. Boa noite, Dona Helena. A Rita me explicou sua situação. Primeiro, quero que saiba que a senhora não está sozinha. Está bem? Vamos encontrar uma solução. A voz de Patrícia era calma e profissional, mas havia calor ali também. Helena assentiu, sentindo um pouco de esperança pela primeira vez em horas. Então Patrícia começou puxando uma cadeira e sentando ao lado de Helena. Tenho algumas opções. Primeira coisa, precisamos registrar um boletim de ocorrência. O que sua filha fez se chama abandono de incapaz e é crime. Helena arregalou os olhos. Mas eu não quero que minha filha seja presa. Patrícia levantou a mão. Calma. Fazer o boletim não significa que ela vai ser presa automaticamente. Mas é importante ter isso registrado, tanto para sua proteção, quanto para criar um histórico caso a gente precise acionar a justiça para resolver a situação. A senhora tem outros familiares? Tenho 2 netos, mas não sei onde eles moram. Faz mais de 1 ano que não vejo eles. Certo. E amigos? Conhecidos que possam ajudar? Helena pensou. Dona Marta, mas já não morava mais perto dela. Algumas pessoas da feira onde vendia crochê, mas eram apenas conhecidos de vista. Ninguém próximo o suficiente para pedir esse tipo de ajuda. Não tenho ninguém. Patrícia fez algumas anotações numa prancheta. Tudo bem. Então, aqui está o que podemos fazer hoje, considerando que já é tarde. Tenho contato com um abrigo provisório para pessoas em situação de vulnerabilidade. Não é o ideal, mas é um lugar seguro onde a senhora pode passar a noite. Amanhã pela manhã, podemos ir até a delegacia, fazer o boletim e depois vamos trabalhar para encontrar uma solução mais permanente. Pode ser uma vaga numa instituição de longa permanência para idosos, ou talvez consigamos contato com seus netos através dos seus dados. Mas por hoje, preciso que a senhora venha comigo para esse abrigo. Consegue andar? Consigo sim. Ótimo. Meu carro está estacionado aqui perto. Vou levar a senhora agora. Rita, obrigada por ter me ligado. Rita sorriu e deu um abraço apertado em Helena. Fica bem, viu? A Patrícia é gente boa. Ela vai cuidar da senhora. E se precisar de qualquer coisa, volta aqui que eu sempre estou por aqui. Obrigada, filha. Deus abençoe a moça. A senhora salvou minha vida hoje. Rita limpou uma lágrima que escapou. A gente tem que cuidar uns dos outros, né? Ainda mais num mundo tão difícil. O carro de Patrícia era um Gol branco, pequeno e limpo por dentro. Helena sentou-se no banco do passageiro e colocou o cinto de segurança com as mãos ainda trêmulas. Patrícia ligou o motor e saíram da rodoviária. A chuva tinha parado, mas as ruas ainda estavam molhadas, refletindo as luzes dos postes e dos semáforos. Enquanto dirigia, Patrícia explicava mais sobre o abrigo. É uma casa grande que a prefeitura mantém em parceria com uma ONG. Tem quartos compartilhados, banheiros limpos, comida 3 vezes ao dia. As pessoas que ficam lá são variadas. Tem gente que perdeu a casa, gente que fugiu de situações de violência, idosos abandonados como a senhora.
A equipe lá é treinada e preparada para lidar com diferentes situações. É longe? Helena perguntou, olhando as ruas desconhecidas. Uns 20 minutos daqui. Fica num bairro mais afastado, mas é seguro. A senhora vai gostar. Helena não tinha certeza se ia gostar, mas estava grata por ter um lugar para dormir. A perspectiva de passar a noite naquela rodoviária, sozinha, era aterrorizante. Patrícia continuou. Amanhã, depois que fizermos o boletim, vamos conversar melhor sobre as opções. Vou tentar entrar em contato com seus netos através dos dados que conseguirmos. E também vamos ver se conseguimos recuperar seus pertences. Sua filha ainda está com a mala? Sim, levou embora no carro. Então ela tem seus documentos? Não, os documentos estão comigo na bolsa, mas tinha roupas, remédios, fotografias, um dinheirinho que juntei. Entendo. Vamos ver o que conseguimos fazer. Por enquanto, respira fundo e tenta relaxar. Sei que hoje foi um dia horrível, mas a partir de agora, a senhora não está mais sozinha. Helena olhou pela janela. As ruas de São Paulo passavam depressa. Prédios altos, lojas fechadas, pessoas andando pelas calçadas molhadas. Tanta gente, tanto movimento. E ela ali, uma gotinha num oceano, invisível para todos exceto para aquelas duas mulheres que tinham decidido ajudar. Chegaram ao abrigo meia hora depois. Era realmente uma casa grande, antiga, de 2 andares, pintada de amarelo desbotado. Tinha grades nas janelas e uma placa pequena na frente. Abrigo Esperança, casa de acolhimento temporário. Patrícia estacionou e ajudou Helena a descer do carro. Tocaram a campainha e uma mulher de uns 50 anos, negra, com cabelos crespos presos num lenço colorido, abriu a porta. Boa noite, Patrícia. Essa é a senhora que você me ligou? Sim, Sandra. Essa é a dona Helena. Conseguiu preparar um lugar para ela? Consegui, sim. Vem, dona. Bem-vinda. Sandra tinha um sorriso caloroso que imediatamente fez Helena se sentir um pouco mais segura. Entraram na casa. O interior era simples, mas limpo. Cheirava a desinfetante e comida caseira. Havia uma sala grande com sofás velhos, mas confortáveis, uma televisão ligada baixinho, algumas pessoas sentadas assistindo um programa noturno. Vou mostrar o quarto para a senhora, Sandra disse, pegando uma chave num quadro na parede. Hoje a senhora vai ficar sozinha num quarto, porque a outra cama está vaga. Amanhã talvez venha alguém e a senhora tenha que compartilhar, tudo bem? Tudo bem, não me importo. Subiram uma escada de madeira que rangia a cada degrau. No segundo andar, havia um corredor com várias portas. Sandra abriu a terceira porta à direita. O quarto era pequeno, com 2 camas de solteiro, um guarda-roupa, uma janela com cortinas florais e um crucifixo na parede. O banheiro é compartilhado, fica ali no final do corredor. Amanhã o café da manhã é às 7, almoço ao meio-dia e janta às 6. Se a senhora precisar de qualquer coisa durante a noite, meu quarto é o primeiro ali embaixo. Pode bater na porta sem medo. Muito obrigada. Patrícia entregou um cartão para Helena. Meu telefone está aí. Amanhã passo aqui às 9 da manhã para levar a senhora na delegacia. Descansa bem hoje, está bem? Helena assentiu e apertou o cartão com força. Patrícia e Sandra saíram fechando a porta suavemente. E pela primeira vez em horas, Helena estava sozinha num ambiente silencioso. Sentou-se na cama. O colchão era fino, mas estava limpo. O lençol cheirava a sabão em pó. Tirou os sapatos e massageou os pés inchados. Depois, tirou o casaco e dobrou-o sobre o guarda-roupa. Abriu a bolsa e pegou a foto dos netos. Marcos e Júlia sorridentes, devia ter uns 10 e 7 anos na foto. Como tinham crescido rápido, como o tempo tinha passado. Deitou-se na cama, ainda vestida, segurando a foto contra o peito. O cansaço era imenso, mas o sono não vinha. A cabeça não parava de girar. Pensamentos, memórias, preocupações. O que ia acontecer amanhã? E depois de amanhã? Para onde sua vida estava indo? Pela janela, via as luzes da cidade piscando ao longe. São Paulo.
A cidade gigante onde tinha vivido a vida inteira, onde tinha nascido, crescido, casado, tido sua filha, trabalhado, envelhecido, e agora estava ali, num abrigo para pessoas vulneráveis, sozinha e perdida. As lágrimas finalmente vieram. Não tentou segurá-las. Chorou baixinho para não acordar ninguém. Chorou por tudo que tinha perdido, por tudo que tinha sido, por tudo que não seria mais. Chorou até não ter mais lágrimas. Então, o sono veio. Helena acordou com o som de vozes no corredor. Abriu os olhos desorientada, sem reconhecer onde estava por alguns segundos. Então, tudo voltou. A rodoviária, o abandono, o abrigo. Sentou-se na cama e olhou pela janela. O sol estava nascendo, pintando o céu de tons alaranjados. Olhou para o relógio de parede. 6h15 da manhã. Levantou-se devagar, sentindo o corpo dolorido. Dormiu de roupa, toda amassada. Precisava de um banho, mas não tinha roupas limpas para vestir depois. Decidiu ao menos lavar o rosto. Saiu do quarto e foi até o banheiro no final do corredor. Era simples, mas limpo, com 3 cabines de chuveiro, 2 vasos sanitários e 3 pias. Uma mulher jovem estava lavando o rosto numa das pias. Olhou para Helena e sorriu timidamente. Bom dia. Bom dia, filha. Helena lavou o rosto com água fria, sentindo-se um pouco mais desperta. Olhou-se no espelho. Os olhos estavam inchados de tanto chorar. O cabelo estava bagunçado. Parecia ter envelhecido 10 anos da noite para o dia. Voltou para o quarto, arrumou a cama como pôde e desceu para a sala. Algumas pessoas já estavam acordadas. Sandra estava na cozinha preparando o café da manhã. O cheiro de pão torrado e café fresco enchia o ambiente. Bom dia, dona Helena. Dormiu bem? Dormi sim, obrigada. A senhora é muito gentil. Imagina. Fica à vontade. O café já está quase pronto. Pode sentar ali na mesa. A mesa era grande, de madeira rústica, com bancos compridos dos 2 lados. Helena sentou-se e observou as outras pessoas que começavam a chegar. Um homem idoso de bengala, uma mulher com 2 crianças pequenas, 2 rapazes jovens que pareciam moradores de rua, uma senhora de cadeira de rodas sendo empurrada por uma cuidadora. Cada um ali tinha uma história. Cada um tinha chegado naquele lugar por alguma razão difícil, e Helena agora era uma delas. Sandra trouxe bandejas com pão, manteiga, geleia, café e leite. Todos começaram a comer em silêncio. Não havia muita conversa, apenas o som de colheres e xícaras, de mastigação, de goles. Helena comeu devagar, sem muita fome, mas sabendo que precisava se alimentar. O pão estava fresco e macio, o café forte e quente. Era uma refeição simples, mas feita com cuidado. Depois do café, Sandra veio conversar com ela. A Patrícia ligou mais cedo. Disse que chega aqui às 9 para levar a senhora. Enquanto isso, se quiser tomar um banho, tem umas roupas doadas que talvez sirvam na senhora. Seria maravilhoso. Não tenho roupas limpas. Sandra levou Helena até um quartinho pequeno que servia de depósito. Havia caixas e mais caixas de roupas, sapatos, cobertores. Sandra remexeu em algumas caixas e pegou uma calça de moletom cinza, uma blusa de manga comprida azul marinho e um casaco de lã verde. Vê se isso serve. E aqui tem umas calcinhas e sutiãs novos, ainda com etiqueta, que ganhamos de doação. Pode levar. Helena ficou emocionada com a gentileza. Pegou as roupas e agradeceu várias vezes. Subiu para o quarto, pegou uma toalha que Sandra tinha deixado ali e foi tomar banho. A água quente caindo no corpo foi reconfortante. Helena ficou ali embaixo do chuveiro por longos minutos, deixando a água lavar, não só a sujeira do corpo, mas também um pouco da dor da alma. Lavou os cabelos com um shampoo barato que tinha ali. Ensaboou-se com um sabonete de coco. Sentiu-se um pouco mais humana depois. Vestiu as roupas doadas. Ficavam um pouco folgadas, mas eram limpas e confortáveis.
penteou os cabelos molhados e prendeu-os num coque novamente. Olhou-se no espelho embaçado e respirou fundo. Você consegue, Helena. Você já passou por tanta coisa na vida. Vai conseguir passar por isso também. Às 9 horas em ponto, Patrícia chegou. Estava vestida de forma profissional, com calça social e blazer. Carregava uma pasta de documentos. Bom dia, dona Helena. Como passou a noite? Bem, graças a Deus. E graças à senhora e à Sandra. Que bom. Então vamos. Precisamos ir até a delegacia para fazer o boletim de ocorrência. Helena pegou sua bolsa e despediu-se de Sandra, agradecendo novamente por tudo. Entraram no carro de Patrícia e seguiram para a delegacia mais próxima. O trajeto foi silencioso. Helena olhava pela janela, vendo a cidade acordar para mais um dia. Pessoas indo para o trabalho, crianças indo para a escola, lojas abrindo as portas, a vida seguindo normalmente para todos, enquanto a dela tinha desmoronado. A delegacia era um prédio cinza, antigo, com uma escadaria na frente. Entraram e pegaram uma senha. A sala de espera estava cheia. Esperaram quase 1 hora até serem chamadas. O delegado era um homem de meia idade, careca, com olhos cansados de quem já tinha visto demais. Ouviu a história de Helena com atenção, fazendo anotações no computador. A senhora tem o endereço da filha? Tenho, sim. Helena tirou um papelzinho amassado da bolsa e passou para ele. Certo. Vou registrar aqui como abandono de incapaz, que é previsto no artigo 133 do Código Penal. A pena pode variar de 6 meses a 3 anos de detenção. Mas antes de partir para o criminal, vou enviar uma notificação para sua filha, intimando ela a prestar esclarecimentos. Às vezes, isso já resolve. A pessoa se assusta e assume a responsabilidade de volta. E se ela não vier? Aí, a gente aciona o Ministério Público e a Justiça para tomar as medidas cabíveis. Seus netos são maiores de idade? São, sim. O Marcos tem 22 e a Júlia 19. Então eles também podem ser acionados para prestar assistência. A obrigação de cuidar dos pais e avós é dos filhos e netos, conforme o Estatuto do Idoso. Helena assentiu. Mas uma parte dela se sentia culpada. Não queria causar problemas para ninguém. Nunca quis dar trabalho. O delegado imprimiu o boletim de ocorrência e entregou uma cópia para Helena. Guarde isso com cuidado. É um documento importante. Qualquer coisa pode voltar aqui. Saíram da delegacia e Patrícia levou Helena para almoçar num restaurante popular perto dali. Era um lugar simples, self-service aquilo, cheio de trabalhadores na hora do almoço. Pegaram comida e sentaram-se numa mesa no canto. Enquanto comiam, Patrícia explicou os próximos passos. Consegui falar com uma assistente social da prefeitura que trabalha especificamente com casos de idosos. Ela vai tentar localizar seus netos através dos dados que temos. Com sorte, em alguns dias conseguimos contato. Enquanto isso, a senhora fica no abrigo. É o mais seguro por enquanto. E meus remédios? Preciso tomar remédio para pressão e diabetes todos os dias. Vou providenciar. Qual o nome dos remédios? Helena tentou lembrar. Losartana para pressão e metformina para diabetes. Patrícia anotou numa agendinha. Hoje mesmo eu compro e levo para a senhora no abrigo. A senhora está fazendo tanto por mim. Nem sei como agradecer. Patrícia sorriu. É meu trabalho, dona Helena. Mas também faço porque me importo. Ninguém merece passar pelo que a senhora passou. Infelizmente, vejo isso acontecer com frequência. O abandono de idosos é mais comum do que as pessoas imaginam. Falam sobre como a sociedade mudou, sobre como os valores se perderam, sobre como antigamente as famílias cuidavam de seus idosos com respeito e amor. Helena concordava. Lembrava da sua própria avó, que morou com eles até o dia da morte, cuidada pela família inteira. Ninguém questionava. Era natural. Era o certo a se fazer. Mas agora, os tempos eram outros. As pessoas estavam mais egoístas, mais apressadas, mais focadas em si mesmas. Os idosos viravam um estorvo, um peso, algo para se livrar.
Os dias seguintes se arrastaram. Helena ficou no abrigo, seguindo a rotina simples do lugar. Acordava cedo, tomava café, passava o dia conversando com os outros moradores ou ajudando Sandra com pequenas tarefas na cozinha, almoçava, descansava um pouco à tarde, jantava e ia dormir cedo. Patrícia aparecia quase todos os dias trazendo notícias. A notificação tinha sido enviada para o endereço de Márcia, mas não houve resposta. O telefone continuava sem atender. Era como se Márcia tivesse desaparecido do mapa. Mas houve um avanço. A assistente social da prefeitura conseguiu localizar Marcos, o neto mais velho. Ele morava num apartamento alugado na zona leste de São Paulo e trabalhava como técnico de informática numa empresa de telemarketing. A assistente ligou para ele e explicou a situação. Marcos ficou chocado. Disse que não sabia de nada, que a mãe tinha dito que a avó tinha ido para uma casa de repouso em Campinas e que estava bem. Não sabia que tinha sido abandonada numa rodoviária. Pediu o endereço do abrigo e disse que iria visitá-la. No sábado de manhã, uma semana depois do abandono, Marcos apareceu. Helena estava na sala assistindo televisão quando Sandra a chamou. Dona Helena, tem visita para a senhora. Helena se virou e viu um rapaz alto, magro, de óculos, parado na porta com uma expressão de culpa e tristeza no rosto. Demorou alguns segundos para reconhecer. Marcos tinha crescido tanto. Não era mais o menino que lembrava. Vó... Marcos atravessou a sala e abraçou Helena. Um abraço apertado, demorado. Helena sentiu as lágrimas virem novamente. Mas dessa vez eram lágrimas de alívio e alegria. Meu menino, como você cresceu. Marcos se afastou e limpou os próprios olhos. Vó, eu sinto muito. Juro que eu não sabia. Minha mãe disse que tinha levado a senhora para um lugar bom, que a senhora estava bem cuidada. Eu nunca imaginei que ela tinha feito isso. Sentaram-se no sofá e Helena contou tudo novamente. Cada detalhe. As horas esperando na rodoviária, o medo, a solidão, a ajuda de Rita e Patrícia, o abrigo. Marcos ouvia com atenção, balançando a cabeça cada vez mais revoltado. Isso é desumano. Como ela conseguiu fazer uma coisa dessas? Não sei, filho. Não sei. E a Júlia também não sabe de nada. Está morando em Campinas, fazendo faculdade. Vou ligar para ela hoje e contar. Ela vai ficar tão chateada quanto eu. Marcos ficou ali por horas. Conversaram sobre tudo. Sobre como estava a vida dele, sobre o trabalho, sobre os estudos que tinha abandonado para trabalhar e ajudar nas contas de casa. Helena contou histórias de quando ele era pequeno, e Marcos ria, lembrando. Quando estava para ir embora, Marcos segurou as mãos da avó. Vó, não vou deixar a senhora aqui. Vou dar um jeito. Meu apartamento é pequeno, só um quarto, mas a gente se vira. A senhora vai morar comigo. Filho, não precisa. Não quero dar trabalho. Não é trabalho, vó. É minha obrigação. E mais que obrigação, é meu desejo. A senhora cuidou da minha mãe a vida inteira. Agora é minha vez de cuidar da senhora. Helena chorou de novo, mas dessa vez eram lágrimas de gratidão. Finalmente alguém da família queria ela. Alguém se importava. Marcos explicou que precisava de alguns dias para organizar o apartamento, comprar algumas coisas necessárias como uma cama extra e arrumar o espaço. Mas prometeu que em, no máximo, uma semana, viria buscar a avó. E sobre sua mãe, ele disse antes de sair: vou ter uma conversa séria com ela. Não sei o que deu nela para fazer isso, mas não vai ficar assim. Não briga com sua mãe por minha causa. Helena pediu. Vó, ela abandonou a senhora numa rodoviária. Isso não é uma simples briga de família. Isso é crime. E é errado em todos os níveis. Ela precisa responder pelo que fez. Marcos foi embora, prometendo voltar em breve. Helena ficou sentada na sala por um longo tempo, o coração mais leve do que estava há dias. Tinha esperança novamente. Tinha um futuro, mesmo que incerto. Sandra veio sentar ao lado dela. Que bom que seu neto apareceu. É um rapaz bonito e educado. É, sim. Sempre foi um menino bom. Viu? As coisas têm jeito.
Às vezes demora, mas tem jeito. Helena concordou. Talvez Sandra estivesse certa, talvez nem tudo estivesse perdido. Naquela noite, dormiu melhor do que tinha dormido desde que chegara ali. Marcos cumpriu sua promessa. Uma semana depois, voltou ao abrigo numa manhã de sábado, trazendo Júlia com ele. A neta de Helena era uma moça bonita, de cabelos castanhos ondulados, olhos verdes e um sorriso que iluminou o rosto de Helena. Vovó! Júlia correu e abraçou a avó com força. Quanto tempo! Senti tanta sua falta. Eu também senti sua falta, minha linda. Como você está grande e bonita! Os três ficaram conversando por quase uma hora na sala do abrigo. Júlia estava furiosa com a mãe, assim como Marcos. Contou que tinha tentado falar com Márcia, mas ela não atendia às ligações dos filhos também. Estava se escondendo, com vergonha ou com medo das consequências. Mas não importa, Júlia disse, segurando a mão da avó. A gente vai cuidar da senhora. O Marcos já organizou tudo e eu vou visitar sempre nos fins de semana. Não quero atrapalhar a vida de vocês, Helena insistia, mas os netos não queriam nem ouvir. Marcos tinha trazido uma mala com roupas que tinha comprado para a avó. Nada muito caro, mas tudo limpo e novo. Calças, blusas, um casaco melhor, um par de sapatos confortáveis, até algumas peças íntimas. Helena ficou emocionada. Fazia anos que não ganhava roupas novas. Foram até o quarto para Helena trocar de roupa e pegar suas poucas coisas. Colocou no fundo da mala a foto dos netos e os documentos. Era tudo que tinha agora. Desceram e Helena despediu-se de Sandra e dos outros moradores do abrigo. Abraçou Sandra por um longo tempo. Obrigada por tudo. A senhora salvou minha vida. Fica com Deus, dona Helena, e qualquer coisa sabe onde me encontrar. Patrícia também tinha ido até o abrigo para se despedir. Abraçou Helena e desejou felicidades. A senhora merece ser feliz e bem cuidada. Fico muito contente que deu tudo certo. Só tenho a agradecer à senhora. Não sei o que seria de mim sem sua ajuda. Entraram no carro de Marcos, um Palio velho, mas bem conservado. Helena sentou-se no banco de trás enquanto Marcos dirigia e Júlia ia no carona. O apartamento ficava a uns 40 minutos dali, num bairro popular, mas organizado. O prédio era simples, de 4 andares, sem elevador. O apartamento de Marcos ficava no 3º andar. Subiram as escadas devagar, Helena parando algumas vezes para descansar as pernas que doíam. O apartamento era pequeno mesmo. Sala e cozinha conjugadas, um quarto, um banheiro, mas estava limpo e organizado. Marcos tinha arrumado um sofá-cama na sala onde ele ia dormir e deixou o quarto para a avó. Sei que é pequeno, vó, mas é o que tenho. Espero que fique confortável aqui. Helena olhou ao redor com os olhos marejados. Tinha uma televisão na sala, uma mesinha de centro, um sofá velho, mas limpo. Na cozinha, os armários estavam organizados, a geladeira tinha comida. No quarto, uma cama de casal com lençóis limpos e cheirosos, um guarda-roupa, uma cômoda. Está lindo, meu filho. Perfeito. Muito obrigada. Marcos mostrou onde ficavam as coisas, explicou que trabalhava de segunda a sexta, das 8 às 6 da tarde. Então, a avó ficaria sozinha durante o dia, mas ele voltaria sempre para almoçar em casa. Deixou os números dele e de Júlia anotados num papel colado na geladeira. Se precisar de qualquer coisa, me liga no celular. Deixei o telefone fixo funcionando também. E os vizinhos são legais. A dona Carmen, que mora ali do lado, já sabe que a senhora vai morar aqui e disse que qualquer coisa pode chamar ela. Helena assentiu, tentando decorar todas as informações. Júlia ajudou a avó a arrumar as roupas no guarda-roupa e depois fizeram um almoço juntos. Macarrão com molho de tomate, simples mas gostoso. Comeram conversando, rindo, relembrando histórias antigas. Quando Júlia foi embora à tarde, pois tinha que voltar para Campinas, Helena e Marcos ficaram sozinhos. A noite caiu e eles assistiram televisão juntos, vendo um programa de auditório. Helena sentia-se em paz pela primeira vez em semanas.
Antes de dormir, Marcos ajudou a avó com os remédios e se certificou de que ela estava confortável. Boa noite, vó. Se precisar de qualquer coisa durante a noite, pode me chamar. Durmo com a porta aberta. Boa noite, meu anjo. Deus abençoe você. Helena deitou-se na cama e olhou para o teto. Era um teto simples, com uma luminária básica, mas era um teto sobre sua cabeça. Tinha um quarto quentinho, uma cama macia, roupa limpa, comida na geladeira e, mais importante, tinha alguém que se importava com ela. As lágrimas vieram novamente, mas eram lágrimas de alívio. Tinha sobrevivido, tinha passado pelo pior e tinha sobrevivido. Os primeiros dias no apartamento de Marcos foram de adaptação. Helena acordava cedo, arrumava a cama, preparava café para ela e para o neto. Marcos saía para trabalhar e ela ficava sozinha, assistindo televisão, fazendo alguns crochês que Marcos tinha comprado linhas para ela, olhando pela janela, a vida passando lá embaixo. A vizinha Dona Carmen, uma senhora de uns 60 anos, gordinha e simpática, aparecia quase todos os dias para fazer companhia. Tomavam café juntas, conversavam sobre as novelas, sobre a vida, sobre os filhos e netos. Dona Carmen tinha 3 filhos adultos que moravam longe e entendia a solidão que Helena sentia. Tem que aproveitar que seu neto é bom para a senhora, ela dizia. Hoje em dia é raro ver um jovem cuidando de avó assim. A maioria só quer saber de balada e celular. É verdade. Meu Marcos sempre foi um menino de ouro. As semanas foram passando e Helena começou a se sentir mais em casa. Aprendeu a usar o controle remoto da televisão, decorou onde ficavam as coisas na cozinha, passou a cozinhar algumas refeições para Marcos, fazia arroz com feijão, preparava um bife, uma salada, nada muito elaborado, mas feito com carinho. Marcos chegava do trabalho cansado, mas sempre com um sorriso para a avó. Jantavam juntos, conversando sobre o dia. Helena contava sobre os programas que tinha assistido, sobre as conversas com Dona Carmen. Marcos contava sobre o trabalho, sobre os clientes chatos no telemarketing, sobre os colegas. Era uma rotina simples, mas confortável. Helena sentia-se útil novamente. Não era um peso, era parte de uma família, mesmo que pequena. Júlia visitava nos fins de semana sempre que podia. Trazia bolos que fazia na casa onde morava em Campinas, livros para a avó ler, revistas de palavras cruzadas. Passavam as tardes juntas, fazendo as palavras cruzadas. Helena com os óculos na ponta do nariz, Júlia ajudando quando ela travava em alguma palavra. Mas a sombra de Márcia ainda pairava sobre todos. Marcos tinha tentado várias vezes falar com a mãe, mas ela continuava sem atender. Tinha bloqueado os números dos filhos. A casa onde morava estava sempre fechada quando Marcos passava lá. O marido dela, Paulo, também não atendia ligações. Foi Patrícia quem trouxe notícias. Ligou para Marcos, contando que o delegado tinha convocado Márcia para prestar depoimento sobre o abandono. Ela teria que comparecer na delegacia ou um mandado de busca e apreensão seria emitido. Na data marcada, Marcos faltou ao trabalho e foi até a delegacia. Queria ver a mãe, queria entender, queria respostas. Márcia chegou meia hora atrasada, acompanhada de um advogado. Estava mais magra, com olheiras profundas, o cabelo sem trato. Quando viu Marcos na sala de espera, desviou o olhar. Mãe, Marcos se levantou e foi até ela. Precisamos conversar. Márcia fez um sinal para o advogado esperar e puxou Marcos para um canto. O que você quer? O que eu quero? Você abandonou minha avó numa rodoviária. Você mentiu para mim e para Júlia. Você cometeu um crime. Márcia olhou para os lados constrangida. Você não entende. Eu não tinha escolha. Não tinha condições de cuidar dela. O Paulo não queria ela morando com a gente. Eu ia ficar louca. Então você simplesmente jogou ela fora? Como se fosse lixo? Não foi assim. Foi sim. E sabe o que é pior? Você nem teve coragem de me contar a verdade.
Mentiu dizendo que tinha levado ela para uma casa de repouso. A avó passou uma semana num abrigo, mãe. Um abrigo para pessoas em situação de rua por causa da sua covardia. Márcia começou a chorar. Eu sei que errei, eu sei, mas eu estava desesperada. Não sabia o que fazer. Podia ter pedido ajuda, podia ter conversado comigo e com a Júlia, mas preferiu agir nas costas de todo mundo. E agora vai ter que responder por isso. Márcia limpou as lágrimas e endireitou a postura. O advogado disse que posso alegar que foi um momento de surto emocional, que estava com depressão e não estava pensando direito. Posso pegar uma pena alternativa, serviços comunitários, talvez. Marcos balançou a cabeça, enojado. Você só pensa em si mesma. Nem perguntou como a avó está. Nem perguntou se ela está bem cuidada, se está comendo direito, se está com saúde. Nada. Como ela está? Está morando comigo. E está bem tratada, sem nenhuma ajuda sua. Marcos deu as costas para a mãe e saiu da delegacia. Não queria mais falar com ela. Não naquele momento. Talvez nunca mais. 2 meses se passaram desde que Helena tinha ido morar com Marcos. A vida tinha encontrado um ritmo constante. Helena acordava cedo, preparava café, arrumava a casa, assistia suas novelas, fazia crochê, recebia a visita de Dona Carmen, preparava o almoço para quando Marcos chegasse, descansava à tarde, preparava o jantar, assistia televisão com o neto à noite e dormia tranquila. Mas em dezembro algo mudou. Marcos chegou em casa num sábado à tarde com uma notícia que deixou Helena preocupada. A empresa onde trabalhava estava passando por uma reestruturação e ele tinha sido chamado para uma reunião na segunda-feira. Havia rumores de demissões. Helena viu a preocupação no rosto do neto e sentiu o coração apertar. Se Marcos perdesse o emprego, como pagariam o aluguel? Como comprariam comida? Ela só tinha a aposentadoria, um salário mínimo que mal dava para os remédios e algumas despesas pequenas. Não se preocupe, vó. Marcos tentou tranquilizá-la. Mesmo se me mandarem embora, recebo o seguro-desemprego por alguns meses. Dá tempo de arrumar outra coisa. Mas Helena via que ele mesmo não estava convencido. O mercado de trabalho estava difícil. Encontrar um novo emprego poderia demorar meses. No domingo, Helena foi até a igreja do bairro com Dona Carmen. Fazia anos que não frequentava missas regularmente, mas sentiu necessidade de buscar paz e orientação. Ajoelhou-se e rezou. Rezou pela saúde dela e de Marcos, pelo emprego do neto, pela proteção da família. Pediu a Deus que mostrasse um caminho. Quando voltou para casa, Marcos estava na sala mexendo no notebook, atualizando o currículo. Helena sentou-se ao lado dele. Sabe, vó, talvez seja uma oportunidade. Aquele emprego era cansativo e não pagava bem. Talvez eu consiga algo melhor. Com certeza, meu filho. Você é esforçado e inteligente. Qualquer empresa teria sorte de ter você. Marcos sorriu e abraçou a avó. Aquela mulher tinha passado pelo pior abandono possível e ainda encontrava forças para confortar os outros. Era uma lição de resiliência que ele nunca esqueceria. Na segunda-feira, Marcos foi para a reunião com o coração apertado. A sala estava cheia de funcionários ansiosos. O gerente entrou e foi direto ao ponto. Devido à crise econômica, a empresa precisava reduzir custos. 30 funcionários seriam desligados. Começou a ler os nomes. O nome de Marcos estava na lista. Recebeu a carta de demissão, assinou os papéis, pegou suas coisas da mesa e saiu. 5 anos de empresa. 5 anos chegando no horário, fazendo hora extra quando necessário, nunca faltando. E agora estava na rua. Voltou para casa antes do meio-dia. Helena estava na cozinha preparando feijão quando ouviu a porta abrir. Olhou o relógio, estranhando. Era cedo demais para Marcos estar voltando. Marcos! Aconteceu alguma coisa? Marcos entrou na cozinha e Helena viu no rosto dele.
Não precisou perguntar. Apenas abriu os braços e o neto se aproximou. Ficaram ali parados por alguns minutos. Helena acariciando as costas de Marcos como fazia quando ele era pequeno e se machucava. Vai dar tudo certo, ela murmurou. Temos um ao outro. Vamos nos virar. Mas nos dias seguintes, a realidade começou a pesar. Marcos mandou currículos para dezenas de empresas. Algumas nem responderam. Outras mandaram respostas automáticas dizendo que ele não tinha o perfil desejado. As poucas entrevistas que conseguiu não resultaram em nada. O dinheiro da rescisão estava acabando. O aluguel, a conta de luz, água, gás, supermercado, remédios para Helena, tudo consumindo os recursos rapidamente. E o seguro-desemprego ainda ia demorar algumas semanas para começar a cair. Marcos começou a ficar mais calado, mais estressado. Passava horas na frente do computador procurando vagas, enviando mensagens no LinkedIn, ligando para antigos colegas pedindo indicações. Mas nada. Helena via o sofrimento do neto e sentiu-se impotente. Queria ajudar, mas não sabia como. Até que teve uma ideia. Marcos, você se lembra das toalhinhas de crochê que eu fazia? Lembro, vó. São lindas. Eu costumava vender na feira. Ganhava um dinheirinho extra. Será que ainda consigo fazer isso? Marcos pensou. A aposentadoria da avó era pouca, mas se ela conseguisse vender alguns crochês, todo o dinheiro extra seria bem-vindo. Acho que consegue sim, vó. Tem uma feira livre aqui perto todo sábado. Posso ir lá com a senhora e ver se conseguimos um espaço. No sábado seguinte, foram até a feira. Era grande, com dezenas de barraquinhas vendendo frutas, verduras, roupas, artesanatos. Marcos conversou com o responsável pela organização e conseguiu um espaço pequeno numa ponta da feira. Não cobrava nada, mas Helena teria que trazer seus próprios produtos. Voltaram para casa e Helena passou a semana inteira fazendo crochê, toalhas de mesa, susplat, tapetes pequenos, porta-copos. Usou linhas que ainda tinha guardadas e Marcos comprou mais algumas com o pouco dinheiro que restava. No sábado seguinte, foram para a feira com uma caixa cheia de produtos. Estenderam tudo sobre um pano no chão e Helena sentou-se numa cadeira de praia que Dona Carmen emprestou. Marcos ficou ali com ela por algumas horas antes de ir procurar emprego em outros lugares do bairro. As vendas foram fracas no início. As pessoas passavam, olhavam, achavam bonito, mas não compravam. Helena não desanimou. Sorria para todos, puxava a conversa, explicava como fazia cada peça. Foi então que uma senhora parou e pegou uma toalha de mesa branca com detalhes azuis. Quanto custa? R$ 15. A mulher examinou a peça com cuidado, vendo a qualidade dos pontos, a delicadeza do trabalho. Está muito barato para algo tão bem feito. Quanto a senhora quer de verdade? Helena ficou surpresa. É 15 mesmo, minha filha. Então vou levar 3 e me dá seu contato. Tenho uma loja de artigos para casa e gostaria de revender suas peças. Helena mal acreditou. Vendeu 3 toalhas e ainda conseguiu uma possível cliente grande. Anotou o contato da mulher num papelzinho e guardou com cuidado. Quando Marcos voltou no final da tarde, Helena tinha vendido quase tudo. Tinha R$ 120 na mão. Vó, você arrasou. Helena estava radiante. Fazia tanto tempo que não se sentia útil, produtiva. Não era muito dinheiro, mas era algo. Era contribuição. Era dignidade. As semanas seguintes estabeleceram uma nova rotina. Helena passava os dias fazendo crochê, enquanto Marcos continuava procurando emprego. Todo sábado iam para a feira e as vendas foram melhorando. A dona da loja de artigos para casa, Dona Fernanda, voltou e fez um pedido grande. 15 toalhas de mesa, 20 jogos de susplá, 30 porta-copos. Pagaria R$ 250 pelo lote inteiro. Helena trabalhou dia e noite para cumprir o prazo. Seus dedos doíam, as costas reclamavam de ficar tanto tempo curvada.
Mas ela não parava. Marcos ajudava segurando as linhas, separando os fios, organizando as peças prontas. Quando entregou o pedido, Dona Fernanda ficou encantada com a qualidade. Dona Helena, a senhora tem mãos de fada. Vou vender tudo em menos de uma semana. Já quero fazer outro pedido. E assim foi. Os pedidos começaram a chegar com mais frequência. Dona Fernanda indicou Helena para outras lojistas. Dona Carmen espalhou pela vizinhança e várias pessoas apareceram na porta do apartamento querendo encomendar peças personalizadas. Helena estava ganhando mais com o crochê do que ganhava com a aposentadoria. E aquilo mudou tudo. O dinheiro que entrava pagava as contas que estavam atrasadas, comprava comida, mantinha a casa funcionando enquanto Marcos procurava emprego. Mas mais importante que o dinheiro era o que aquilo representava. Helena tinha voltado a ter propósito. Tinha voltado a sentir que servia para algo além de ser um peso. As pessoas valorizavam seu trabalho, pagavam por ele, elogiavam sua habilidade. Era reconhecimento, era respeito, era vida. Marcos via a transformação na avó e se emocionava. Aquela mulher que tinha chegado no seu apartamento 2 meses atrás, destruída, abandonada, sem esperança, agora sorria todos os dias, trabalhava com entusiasmo, fazia planos. E, finalmente, no início de fevereiro, Marcos conseguiu um novo emprego. Não era na área de telemarketing, era numa pequena empresa de manutenção de computadores. O salário era um pouco menor que o anterior, mas era emprego. Era dignidade, era recomeço. No primeiro dia de trabalho, Marcos acordou cedo e encontrou a avó já na cozinha preparando um café da manhã especial. Tinha feito pão de queijo, bolo de fubá e até um suco de laranja natural. Hoje é dia de comemorar, ela disse sorrindo. Meu neto voltou a trabalhar. Comeram juntos, conversando animadamente. Marcos estava nervoso, mas empolgado. Helena deu conselhos, desejou boa sorte, disse que tinha orgulho dele. Quando Marcos saiu, Helena ficou sozinha no apartamento. Olhou ao redor. Aquele lugar pequeno e simples que tinha se tornado seu lar. Pensou em como a vida tinha mudado em poucos meses. Do abandono na rodoviária ao recomeço ali. Da dor profunda à esperança renovada. Pegou as linhas de crochê e começou mais uma peça. Seus dedos trabalhavam automaticamente enquanto a mente vagava. Pensou em Márcia. Ainda doía quando lembrava da filha, mas a raiva tinha diminuído. Tinha dado lugar a uma tristeza melancólica. Pena de Márcia por ter perdido a oportunidade de estar ali, de fazer parte daquele recomeço, de consertar os erros. O processo criminal contra Márcia estava em andamento. O advogado dela conseguiu que ela prestasse serviços comunitários, em vez de ir para a prisão. Márcia tinha que trabalhar num abrigo para idosos 3 vezes por semana, por 6 meses. Talvez ali, cuidando de outros idosos, ela entendesse a gravidade do que tinha feito com a própria mãe. Júlia mantinha contato frequente com a avó e com o irmão. Vinha todo fim de semana. E a relação entre os 3 tinha se fortalecido. Ela tinha cortado relações com a mãe por enquanto. Disse que precisava de tempo para processar tudo, para conseguir perdoar, se é que um dia conseguiria. Dona Carmen continuava sendo uma amiga fiel, visitando Helena quase todos os dias, tomando café, conversando sobre a vida. Tinha se tornado uma presença constante e reconfortante. E Rita, a funcionária da limpeza da rodoviária, tinha se tornado amiga também. Helena voltou lá uma vez para agradecer pessoalmente, levou uma toalha de crochê de presente. Rita chorou de emoção e disse que era apenas seu trabalho, que qualquer pessoa faria o mesmo. Mas Helena sabia que não era verdade. Rita tinha ido além, tinha visto um ser humano em sofrimento e decidiu agir. E por causa dessa ação, tudo tinha mudado. Passaram-se 6 meses. Era agosto e São Paulo estava frio. Helena tinha completado 75 anos e Marcos fez uma festa pequena no apartamento.
Convidou Júlia, Dona Carmen, alguns vizinhos e até Rita conseguiu ir. Tinha bolo, salgadinhos, refrigerante, nada extravagante, mas feito com muito amor. Helena apagou as velhinhas do bolo cercada de pessoas que se importavam com ela. Olhou ao redor da sala cheia e seu coração transbordou de gratidão. 1 ano atrás, estava sendo abandonada numa rodoviária. Agora, estava cercada de afeto. Fizeram um brinde com refrigerante e Rita fez um discurso emocionado. Dona Helena, quando te encontrei naquela rodoviária, vi uma senhora perdida e assustada. Hoje, vejo uma mulher forte, trabalhadora, amada. A senhora é inspiração para todos nós. Mostra que não importa o que a vida jogue na gente, sempre é possível recomeçar. Todos aplaudiram e Helena limpou as lágrimas que escorriam. Não eram lágrimas de tristeza, eram lágrimas de alegria pura. A festa seguiu até tarde da noite. Conversaram, riram, lembraram histórias. Quando todos foram embora e o apartamento voltou ao silêncio, Helena e Marcos ficaram na sala arrumando a bagunça. Foi uma festa linda, vó. Foi sim. Obrigada por tudo, meu anjo. Por me acolher, por cuidar de mim, por me dar uma nova chance. Marcos abraçou a avó. Eu que agradeço, vó. A senhora me ensinou tanto nesses meses sobre força, sobre resiliência, sobre nunca desistir. É uma honra ter a senhora aqui. No dia seguinte, um domingo ensolarado, Helena estava na sala fazendo crochê quando tocaram a campainha. Marcos foi atender. Quando voltou, tinha uma expressão estranha no rosto. Vó, tem alguém aqui querendo falar com a senhora. Helena levantou-se e foi até a porta. Quando viu quem era, seu coração disparou. Era Márcia. A filha estava diferente. Mais magra, com mais rugas, cabelos mais brancos. Tinha um olhar cansado, mas também arrependido. Segurava uma sacola na mão. Oi, mãe. Helena ficou paralisada. Não sabia o que dizer. Todas as emoções que tinha tentado enterrar nos últimos meses voltaram de uma vez. A dor, a raiva, a tristeza, mas também o amor de mãe que nunca morre completamente. Oi, Márcia. Houve um silêncio constrangedor. Marcos estava ali perto, vigiando, pronto para intervir se necessário. Eu vim pedir desculpas. Márcia começou, a voz falhando. Sei que não tem desculpa para o que fiz. Foi a pior coisa que já fiz na vida. Abandonei a senhora quando mais precisava de mim. Fui covarde, egoísta, cruel. As lágrimas começaram a cair no rosto de Márcia. Passei esses meses trabalhando no abrigo, cuidando de outros idosos. E cada vez que olhava para eles, via a senhora. Via o medo que devem ter sentido quando foram abandonados por suas famílias. E me dei conta da monstruosidade que cometi. Helena ouvia em silêncio, o coração partido. Não espero que me perdoe, Márcia continuou. Não mereço perdão, mas precisava vir aqui e dizer que sinto muito, muito mesmo. E que se um dia, no futuro, a senhora conseguir me dar outra chance, vou passar o resto da vida tentando compensar o que fiz. Márcia estendeu a sacola. Trouxe suas coisas. A mala que levei naquele dia. Está tudo aqui dentro. Suas roupas, suas fotos, o dinheiro que tinha guardado, tudo. Helena pegou a sacola com mãos trêmulas. Olhou dentro e viu realmente suas coisas. O álbum de fotografias, as receitas da mãe, tudo estava ali. Obrigada por trazer. Márcia acenou com a cabeça e começou a se virar para ir embora. Márcia! Helena chamou. A filha se virou. Eu não sei se consigo perdoar agora. Machucou muito. Foi muito doloroso. Mas talvez um dia. Preciso de tempo. Márcia assentiu, mas lágrimas caindo. Entendo. Vou respeitar seu tempo. E se um dia a senhora quiser conversar, estarei aqui. Márcia foi embora e Helena ficou parada na porta segurando a sacola. Marcos se aproximou. Está bem, vó? Estou. Acho que estou. Entraram e Helena abriu a mala sobre a cama. Todas suas coisas estavam ali, dobradas com cuidado. Pegou o álbum de fotografias e folheou devagar. Fotos antigas,
sua mãe jovem, Márcia bebê, Marcos e Júlia pequenos. Uma vida inteira registrada naquelas páginas amareladas. Será que um dia conseguiria perdoar Márcia? Não sabia. Talvez sim, talvez não. O tempo diria. Mas uma coisa sabia: não deixaria aquilo consumir o resto de sua vida. Tinha encontrado paz, tinha encontrado propósito, tinha encontrado amor. E nada nem ninguém tiraria isso dela. O Natal chegou e trouxe com ele um clima de renovação. Helena e Marcos decoraram o pequeno apartamento com enfeites simples. Uma árvore de plástico pequena, algumas luzinhas coloridas, arranjos de Natal que Helena fez com tecido. Ficou aconchegante e festivo. Júlia passou o Natal com eles. Chegou na véspera trazendo presentes e ingredientes para fazerem a ceia juntos. Prepararam peru assado, farofa, arroz, salada, rabanada. A cozinha pequena mal comportava os três, trabalhando ao mesmo tempo, mas se divertiram muito entre esbarrões e risadas. Dona Carmen também foi convidada e passou a noite com eles. Jantaram, conversaram, assistiram a filmes de Natal na televisão. Rita não pôde ir porque estava trabalhando na rodoviária, mas mandou mensagem dizendo que estava com saudades e que visitaria em breve. À meia-noite, abriram os presentes. Júlia tinha comprado um chale bonito para a avó. Marcos deu um par de óculos novos para ela enxergar melhor enquanto fazia crochê. Dona Carmen trouxe uma caixa de bombons. E Helena deu para cada um deles uma toalha de mesa que tinha feito especialmente, com os nomes deles bordados numa ponta. Quando todos foram dormir e a casa voltou ao silêncio, Helena ficou acordada na cama, pensando. Tinha sido um ano de montanha-russa. Começou com o pior momento da sua vida e terminou com paz e gratidão. Aprendeu que a família nem sempre é definida por sangue. Família é quem fica quando tudo desmorona. Família é quem estende a mão quando você está caído. Família é amor em ação. Aprendeu que nunca é tarde para recomeçar, que mesmo aos 75 anos ainda podia ser útil, produtiva, valiosa, que a idade não determina o valor de uma pessoa. Aprendeu sobre resiliência, sobre continuar mesmo quando parece impossível, sobre encontrar força em lugares que nem sabia que existiam dentro dela. E aprendeu sobre perdão. Ainda estava trabalhando nisso, mas tinha iniciado o processo. Márcia tinha mandado algumas mensagens ao longo dos meses. Pedidos de desculpas, relatos sobre o trabalho no abrigo, tentativas tímidas de reconexão. Helena respondia de forma breve, mas educada. Não estava pronta para mais, mas era um começo. Nos primeiros dias de janeiro, Helena recebeu uma ligação de Dona Fernanda, a dona da loja de artigos para casa. Dona Helena, tenho uma proposta. Quero que a senhora venha trabalhar na minha loja 3 vezes por semana. Não fazendo crochê, mas ensinando. Muitas clientes perguntam se dou aulas e pensei que a senhora seria perfeita para isso. Posso pagar por hora aula. Helena ficou surpresa e empolgada. Ensinar crochê? Nunca tinha pensado nisso, mas adorou a ideia. Aceito sim. E assim começou uma nova fase. Helena passou a dar aulas de crochê na loja toda terça, quinta e sábado de manhã. As turmas eram pequenas, 5 ou 6 alunas por vez. Mulheres de todas as idades querendo aprender a arte antiga do crochê. Helena era uma professora paciente e atenciosa. Explicava cada ponto com cuidado, corrigia erros com delicadeza, elogiava os progressos. As alunas adoravam não só aprender a técnica, mas também ouvir as histórias que Helena contava enquanto ensinava. Histórias da sua vida do tempo antigo, das dificuldades superadas. Uma das alunas, uma moça jovem de uns 25 anos chamada Beatriz, ficou especialmente próxima de Helena. Tinha perdido a avó há pouco tempo e via em Helena uma figura maternal. Passavam horas conversando depois das aulas. A senhora inspira tanta gente, dona Helena. Eu estava deprimida, sem direção, e suas aulas e suas histórias me deram força para continuar. Helena sorriu e apertou a mão da moça.
A vida machuca, filha. Machuca todo mundo, mas a gente escolhe o que fazer com essa dor. Pode deixar ela destruir a gente ou pode usar ela para crescer. Eu escolhi crescer. Em março, chegou uma data que Helena temia. 1 ano desde o abandono na rodoviária. Marcos percebeu que a avó estava mais quieta naquele dia, mais introspectiva. Quer conversar sobre isso, vó? Helena pensou por um momento. Sabe, 1 ano atrás eu estava sentada naquele banco de plástico azul, achando que minha vida tinha acabado, achando que não tinha mais nada. E hoje, olha onde estou. Tenho uma casa, tenho você e a Júlia, tenho meu trabalho, tenho minhas alunas, tenho amigos. Transformei a pior coisa que aconteceu em algo bonito. Marcos abraçou a avó e transformou muitas outras vidas também. As pessoas que a senhora ensina, as pessoas que compram seu crochê, as pessoas que ouvem sua história. A senhora é luz, vó. Naquela noite, Helena sonhou com a rodoviária, mas não era um pesadelo. No sonho, ela estava lá novamente, mas dessa vez não estava sozinha. Rita estava ali, e Sandra do abrigo, e Patrícia, e Marcos, e Júlia, e Dona Carmen, e suas alunas, e até Márcia no fundo. Todos estendendo as mãos para ela, todos formando uma rede de apoio. Uma família construída não por sangue, mas por amor e compaixão. Acordou com o sol entrando pela janela. Um novo dia, uma nova oportunidade, uma nova página. Levantou-se, fez seu café, começou mais uma toalha de crochê. Seus dedos trabalhavam com destreza, criando algo belo do nada. Exatamente como tinha feito com a própria vida. E naquele momento, Helena soube com certeza absoluta. Tinha sobrevivido, tinha vencido e, mais importante, tinha vivido. Sua história não tinha terminado naquele banco de rodoviária. Tinha apenas começado um novo capítulo, e os capítulos seguintes seriam escritos por ela, com suas próprias mãos, um ponto de crochê por vez. Se essa história tocou seu coração, deixe seu comentário falando o que você achou. E não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber nossas próximas histórias. Cada uma delas é feita com carinho, pensando em você. Até a próxima.